E essa fechadura seria a mesma que o pessoal está colocando hoje, instalando naquelas nos lockers virtuais que tu estava me contando aí, essa novidade? Não, e isso que é interessante, né? A gente começa a falar de fechaduras, falamos lá desde o cadeadinho, né? A gente falou que a gente chegaria lá até de armários inteligentes conectados, né? Esse tipo de sistema, logicamente não Wi-Fi, não dessa forma, mas também produzido pela nossa empresa, também produzida pela Sabloy, está sendo trazida para o que a gente chama de armários inteligentes, ou lockers inteligentes, né? Ou smart lockers, né? Como preferir em inglês ou em português, mas a pessoa ainda usa muito em inglês, né? O tal do smart lockers, né? Mas o que são esses armários inteligentes, né? Cada vez mais, principalmente com a alta demanda que a gente teve após a pandemia de aumento de entregas através de e-commerce. Será que alguém comprou alguma coisa nessa época de pandemia, gente? Nada, né? Eu brinco com a minha esposa que ela virou sócia do Mercado Livre, né? Então, mas isso de novo a esposa. Ah, meu Deus do céu, aqui. Coitada da esposa. Como é que é o nome dela? Isabel. Isabel, coitada da Isabel. Mas eu acho que a Isabel deve ser como eu. São caixas e caixas e pilhas. E nossa, é que quando a gente recebe, parece que ganhou de brinde de grátis. É tão bom. É tão bom. Exato. Chegou em casa, né? Vai lá, pega com o porteiro. Né? E esse é o problema. Criou esse problema com o porteiro. Pegar com o porteiro. Já pensou quantas coisas o porteiro seu faz? Ele tem que, às vezes, olhar câmeras, várias telas, que a gente tinha comentado, né? Várias telas simultâneas. Ele tem que, às vezes, controlar visitantes, o portão de entrada, ver se realmente aquela pessoa é moradora, não é morador, ou outros problemas, normalmente, ali que tem em condomínios, desde um condomínio pequenininho até condomínios grandes. Lógico, quanto maior o condomínio, maior a complexidade. E agora ele já tinha que receber as benditas das caixas, e pós-pandemia, lá no meu prédio mesmo, eu fui dar uma olhada onde eles recebem, né, recepcionam isso, né, às vezes, tinha uma hora que não tinha nem espaço para o porteiro circular, de tantas caixas que chegavam, principalmente na época da pandemia, mas isso permaneceu, né? A gente fala, durante a pandemia, mas o pessoal gostou da facilidade da experiência. A gente começa a falar muito de experiência do usuário, né? Eu, pelo menos, também sou um fã de comprar as coisas por internet. E aí o que acontece? Quando a gente tem esse excesso de caixas, o porteiro ele acaba se distraindo. Então o que foi criado? O que a gente chama desses lockers inteligentes. Esses lockers inteligentes permitem que você armazene esse produto dentro de gavetas. Essas gavetas têm fechos eletrônicos, né, controlados por um sistema inteligente que está baseado em nuvem, né, está baseado está na nuvem, né, ele está ali o software, ele não está instalado localmente, ele está instalado num servidor protegido, né, e você consegue fazer uma interface através do browser, através ali do Internet Explorer, através do Chrome, ou através de qualquer browser de mercado, e ele consegue fazer o quê? Na hora que chega essa encomenda, ele cadastra essa encomenda em nome do morador específico, que estava ali, o número do apartamento e o nome do morador, e a partir do momento que ele coloca isso na gaveta e fecha essa gaveta, o morador automaticamente recebe um e-mail com um código QR, né, que é tal do QR Code, né, e também com um PIN. E aí, através desse PIN ou do QR Code, ele vai receber ambos, aí é a opção dele, ele vai até aquele locker, aponta o QR Code para aquela câmera que está ali na frente do locker e vai abrir somente aquela gaveta, através dos fechos eletrônicos, né, específico, e retira com segurança a sua encomenda. Então pode ser tanto apontando o QR Code, como digitando o PIN. Então isso é uma maneira que os condomínios hoje estão utilizando para conseguir resolver esse problema de excesso de caixas ou excesso de encomendas chegando. E não só nos condomínios, porque tem alguns lugares que tu estava me falando, postos de gasolina, que o pessoal também está colocando esses armários inteligentes. Exatamente. Essa aplicabilidade que a gente falou é do uso que a gente chama mais do multifamily, ou do uso ali mais residencial. Mas a gente pode também acabar ajudando os varejistas a distribuir de uma maneira mais rápida e eficiente
as suas encomendas. Então, o que se coloca? Em alguns pontos estratégicos, como postos de gasolinas, lojas de conveniência, estações do metrô, áreas que têm circulação grande de pessoas, você coloca esse tipo de locker e a ideia é basicamente o mesmo. Você compra online, só que de vez em você colocar o seu endereço da sua casa ou coloque retirar na loja, você coloca retirar no locker mais próximo a um CEP. A partir do momento que você coloca aquele CEP, ele vai dizer qual é o locker que está mais próximo, e aí eles vão deixar essa encomenda, né, vai ser entregue dentro desse locker numa gaveta específica. A partir do momento que chegar nessa gaveta específica a sua encomenda, da mesma forma você vai receber um e-mail seguro com um código QR, com um código que você vai se dirigir até esse locker, digitar ou apontar para a tela e retirar em segurança a sua encomenda. Isso ajuda tanto a parte das redes varejistas a fazer isso, facilitando a agilidade da encomenda. Normalmente esse tipo de encomenda também tem aquela história, né? Por exemplo, quando você retira na loja, a retirada é gratuita. Se você manda entregar, você paga um frete. E normalmente nos lockers também é gratuito, porque você consegue colocar ali um fluxo maior de pessoas retirando e às vezes até facilita, porque muitas pessoas, a gente comentou, às vezes moram quando a gente mora em prédios, né, mora em apartamentos, você tem o porteiro. Mas quando você mora em casa, você passa o dia inteiro trabalhando. Como é que você recebe a sua encomenda? Já parou para pensar, né? Eu acho que eu moro em condomínio, acho que você também deve morar em condomínio. Mas quando você não tem a facilidade do condomínio, o locker vem ajudar muito. Então, se a pessoa passa sempre na frente de um posto de gasolina na hora de voltar para casa, então eu vou receber a minha encomenda, e essa encomenda pode ser as mais variadas possíveis, tanto da parte de rede varejista como para farmácia, entre outros produtos. Bom, então na hora que eu estiver passando e indo para casa, eu passo, retiro a minha encomenda e vou para casa já com a minha encomenda, ou quando eu estiver chegando ali na minha residência. Então, isso é interessante, isso é um começo. Se a gente vai nos Estados Unidos, isso é muito popular hoje. Aqui no Brasil ainda está embrionário, está no começo, mas nossa empresa também consegue produzir aí o Volt Locker, que é essa parte dos armários inteligentes.